chamar, que podemos clamar por Ele, e Ele nos atende, Ele nos ouve. Hoje Ele preparou esse dia especial para estarmos aqui na presença dEle, louvando, adorando, exaltando a Ele. Hoje é um dia especial também porque é o Dia das Mães, e nós agradecemos ao Senhor por todas as mamães aqui. E você pode ter uma certeza, você é mãe, você é pai, igreja que está aqui hoje, o Senhor está com você e tem sempre uma manhã preparada para você. Ele cuida de tudo. Podemos clamar no nome de Jesus. A ti eu vou clamar, pois tudo vem a ti e tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir um novo amanhã preparado para mim. A ti eu vou clamar,
Eis aqui.
Hoje, como já foi dito pelo irmão, é Dia das Mães. Parabenizamos todas as mães. Eu quero fazer uma homenagem falando uma poesia. O título da poesia é Antes que Seja Tarde. Eu não tenho mais minha mãe, a Lute também não tem mais a dela. Muitos aqui também não têm. Outros, acho que a maioria ainda tem, né? Graças a Deus. Então, vai aqui a poesia Antes que Seja Tarde. A tua velha mãe que longe mora, na vivenda saudosa sossegada. Vamos, senta-te à mesa e escreve agora a carta já 100 vezes protelada. Não delongues, até que a úmida cova o seu pobre corpo para sempre guarde. Dá-lhe do teu carinho alguma prova, antes que seja tarde. Se te vens a lembrança, um pensamento, um doce agrado, vamos, aplica o teu achado. Talvez, por demorares tanto, tudo te esqueças. Ah, quem sabe que amargos pensamentos colherás na expansão de seriedade. Abre a porta dos gratos sentimentos, antes que seja tarde. As palavras de afeto improferidas, a carta sempre em mão, nunca enviada, as mensagens 100 vezes esquecidas, são de outros corações ardente anelo, o mais caro talvez que o zelo aguarde. Por esses, mostra, pois, todo o desvelo, antes que seja tarde. Pastor Germano, nós estamos visualizando o pastor Germano. Convido o pastor Germano para vir à frente. Nós vamos ter agora uma apresentação do Fernando. Fernando, permita-me falar alguma coisa sobre você. O Fernando esteve ausente durante 3 anos, porque estava morando lá na Espanha, por motivo de trabalho. Estava morando lá e agora ele está de volta para a alegria minha, da mãe dele. Durante o tempo que o Fernando esteve lá, pertenceu à Igreja Batista Emanuel de Madrid. Eu e a Lilute tivemos o privilégio de visitarmos aquela igreja 2 vezes, né, que estivemos lá. E o Fernando participava lá do grupo de louvor e também era o tesoureiro da igreja. E a Ellen, a minha nora, era professora lá também de uma classe. Então estavam lá, integrados na obra do Senhor. Isso é uma grande alegria para nós. E agora o Fernando, que está aqui conosco de novo, ele vai apresentar agora um Romero Gonçalves.
mensagem desta noite. Boa noite, irmãos. Os irmãos podem abrir, por favor, a Bíblia em Juízes, o 7º livro da Bíblia, para quem não está muito habituado, livro de Juízes. Juízes, capítulo 4. Vamos lá? Juízes, capítulo 4, do versículo 4 em diante. Débora, profetisa, mulher de Lapidote, julgava a Israel naquele tempo. Ela atendia debaixo da palmeira de Débora, entre Ramá e Betel, na região montanhosa de Efraim. E os filhos de Israel subiam a ela a juízo. Mandou ela chamar a Baraque, filho de Abinoão, de Quedes de Naphtali, e disse-lhe: porventura o Senhor Deus de Israel não me deu ordem, dizendo: vai e leva a gente ao monte Tabor, e toma contigo 10.000 homens dos filhos de Naphtali e dos filhos de Zebulon, e farei ir para ti o ribeiro de Quisson a Sísera, comandante do exército de Jabim, com seus carros e suas tropas, e os darei nas suas mãos. Então lhe disse Baraque: se fores comigo, irei, porém se não fores comigo, não irei. Ela respondeu: certamente irei contigo, porém não será tua a honra da investida que empreendes, pois as mãos de uma mulher o Senhor entregará a Sísera. E saiu Débora e se foi com Baraque para Quedes. Então Baraque convocou a Zebulon e a Naphtali em Quedes, e com ele subiram 10.000 homens, e Débora também subiu com ele. O cinema tem ganhado muito dinheiro e feito bastante sucesso com super-homens. Nós precisamos de super-homens. A gente precisa de alguém de referência.
Quando eu era criança, o meu super-homem preferido era o Aquaman. Ele sabia nadar um tempão debaixo d'água. E aí eu fui crescendo e descobri que era impossível nadar debaixo d'água como o Aquaman nadava. E aí eu fui descobrindo outras formas, outras fontes de inspiração. Quando eu comecei a estudar a Bíblia e comecei a ler alguns livros, eu encontrei alguns homens interessantes que podem ser chamados de super-heróis. Um deles é Martin Luther King, que na década de 50 e 60 lutou por causa da segregação racial nos Estados Unidos. Um outro nome que para nós é desconhecido, mas é bastante importante no meio evangélico, é Dietrich Bonhoeffer, um teólogo alemão que na época do nazismo foi um dos poucos a se levantar contra o movimento de Hitler. Era um pastor luterano e ele criou uma igreja que se chamava Igreja Confessante e foi o maior movimento antinazista evangélico daquela época. A última vez que eu preguei aqui eu falei sobre Corrie ten Boom, uma mulher holandesa que no meio do nazismo criou na casa dela uma forma de que os judeus escapassem da morte, de que os judeus fossem resgatados e que eles escapassem do movimento de Hitler. Um outro que me vem à mente agora e virou filme, inclusive, foi Oskar Schindler. Para quem gosta e acompanha o cinema, muita gente reclamava de um cineasta, esqueci o nome dele. É um cineasta que faz bastante efeito, que usa bastante efeito de cinema, bastante computação gráfica, e os caras diziam que ele não sabia fazer filme. E aí ele fez o filme de Oskar Schindler, um filme em preto e branco, que mostra como um homem cristão salvou quase 10 mil judeus da morte. Quando a gente olha para esse livro, o livro de Juízes fala de um livro de heróis. O livro de Juízes conta a história de heróis. Eu já tinha lido várias vezes o livro de Juízes. E eu sempre olhei para o livro de Juízes como um livro de um povo que pisa na bola com Deus. E há alguns meses eu aprendi a olhar para o livro de Juízes como um livro que mostra a misericórdia de Deus para um povo que normalmente pisa na bola. Alguns meses a minha vida virou de ponta cabeça. Eu quero até pegar carona no que o irmão Nunes falou do Fernando, que foi embora para a Espanha. Alguns irmãos estão me perguntando se eu vou embora para o interior, porque eu estou trabalhando em Campinas, mas não é intenção minha ir embora para Campinas. Eu vou na segunda, trabalho, fico lá até sexta, minha família continua aqui. Mas é interessante que eu aprendi a ver o livro de Juízes como um livro de um Deus misericordioso, de um Deus que sabe que nós, infelizmente, pisamos na bola. Quando a gente olha para esse capítulo, o povo de Israel estava numa decadência. Eles tinham ido para o fundo do poço. E é interessante, eu tenho vivido isso na minha vida, quando Deus quer mudar algo das nossas vidas, Ele precisa nos levar ao fundo, Ele precisa nos mostrar que sem Ele nós vamos para o fundo do poço. Quando Débora se levanta, os homens de Israel estavam no fundo do poço. Não havia mais esperança. Quando nós olhamos para esse livro de Juízes, existem aqui os super-heróis mais improváveis. Alguns dos irmãos conseguem imaginar um único homem derrotar 600 homens com uma vara de cuidar de boi? Se os irmãos voltarem um capítulo atrás no livro de Juízes, os irmãos conhecerão Sangar. E a irmã falou do acampamento dos homens. E pela misericórdia de Deus, eu serei um dos palestrantes do acampamento dos homens. E eu quero falar com os homens que estarão lá sobre a vida de Sangar. Um homem que com uma vara de cuidar de boi derrotou 600 filisteus. Um homem sozinho matou 600 filisteus. Depois que eu cresci, eu assisti o filme do Rambo, aquele filme que ele mata umas 300 pessoas, e eu falei, é impossível, isso é mentira. Mas quando a gente olha para o livro de Juízes, para esse Deus que é um Deus de misericórdia, a gente vê que algumas coisas, quando Deus quer, acontecem. Algum dos irmãos seria capaz de me citar o nome de um dos três valentes de Davi. Os irmãos sabem que Davi tinha 3 guardas de honra, que eram homens que estavam dispostos
a dar a vida por Davi, um dos três, numa única noite. Qual é o nome? Esse aí, numa única noite, matou 800 homens. Os irmãos conseguem imaginar um único cara lutando com 800 homens? Pois o Espírito de Deus tomou posse de tal maneira desse homem que ele matou 800 homens. Quando nós chegamos no livro de Juízes, nós estamos falando de super-heróis, de homens que foram usados por Deus, de uma mulher que foi usada por Deus. Nesse dia de hoje, dia das mulheres, no dia das mães, eu quis trazer esse texto para interessante como ainda no nosso mundo a gente é bastante machista hoje em dia. A gente vive numa comunidade machista. Imaginem naquela época onde a mulher sequer era contada. Ela não fazia nem parte do censo. Nas contagens só entravam homens acima de 30 anos. Pois Deus levanta uma mulher. O livro de Juízes, quando a gente olha para Juízes, a nossa ideia de juiz hoje em dia é aquele que fica julgando. Você vai lá, entra com uma ação, responde a uma ação e tem um juiz que, baseado na Constituição, nas provas, nas delações, ele vai tomar uma decisão. Mas o juiz, para o povo de Israel, ele não fazia só isso. Ele era também o salvador da pátria. Toda vez que Israel se afundava, toda vez que Israel não tinha mais para onde sair, Deus levantava um juiz. E esse juiz, ele não só ficava tomando decisões, não, isso é dele, não é seu, você não pode fazer isso, tem que fazer aquilo. Esse juiz era quem encabeçava para que o povo fosse liberto, ele era quem salvava, quem livrava o povo da situação que eles estavam sofrendo. E Débora é a única mulher, foi a única juíza, a única mulher na história do povo de Israel que foi uma líder nacional. Nós tivemos muitas outras mulheres na Bíblia. Tivemos a prostituta Raabe, a avó e a mãe de Timóteo. Outras mulheres foram importantes, mas Débora foi a única líder nacional. Ela era uma heroína da época dos israelitas, da época dos juízes. Na época em que os filisteus afligiam o povo de Israel, de que o povo de Israel era levado a entender que sem Deus eles não iriam a lugar nenhum, que eles precisavam reconhecer os pecados, os erros deles, assumirem a culpa e darem a volta por cima. Deus levanta Débora. E eu queria ver 3 características da vida de Débora para as nossas vidas. O texto que eu li é bem resumido para entender o contexto todo da vida de Débora. Era interessante que os irmãos depois em casa lessem Juízes capítulo 4 e capítulo 5. Muitas das características da vida de Débora e da personalidade de Débora a gente entende no capítulo 5, que é o cântico de Débora e Baraque, pela vitória que Deus deu a eles sobre Jabim. Israel, nesse momento que Deus levanta Débora, Israel estava cercado pelos filisteus. No capítulo 5 nós vamos ver que os homens não tinham coragem de viajar pelas ruas de Israel. Quem precisava ir de um lugar para o outro não ia pela via principal. Eles pegavam caminhos alternativos porque eles sabiam que nas vias principais eles iam ser assaltados. O mundo estava perdido na época dos juízes. Juízes capítulo 17 vai dizer que cada um fazia o que bem queria. Não havia ordem. Cada um fazia o que achava melhor para si. Ninguém seguia orientação nenhuma, ninguém seguia regra nenhuma, cada um era dono do seu nariz. E o povo de Israel estava perdido, e Jabim, que era o líder dos filisteus, tinha 900 carros de ferro. Para a gente hoje em dia isso parece ser meio distante, mas 900 carros de ferro tornavam a nação dos filisteus a nação com maior poder bélico naquela época. É como se nós aqui, como se a Venezuela, acabado como está, declarasse guerra contra os Estados Unidos, que é a maior potência bélica do mundo. Algum tempo atrás eu li que nós, Brasil, se nós entrássemos em guerra com algum país, nós teríamos munição para 4 horas de guerra. É o que o nosso exército, a nossa força armada, a nossa força aérea e a nossa marinha tem. Nós conseguiríamos atirar, assim, por assim bem dizer, por 4 horas. E depois a gente não tinha mais poder bélico. Eu não sei se é verdade essa reportagem.
Mas era assim que Israel estava. E tinha um homem específico lá entre os filisteus que chamava Sísera. Não sei se era o primeiro nome ou o sobrenome. Era um sanguinário. Era Sísera com S. Todos temiam esse homem. E aí Deus levanta Débora e Deus manda Débora chamar Baraque. E Débora chama Baraque, que era o líder do exército de Israel, e diz: Baraque, por acaso nós não estamos com Deus? Por acaso a gente não tem Deus do nosso lado? Por acaso Deus não mandou você juntar 10.000 homens e ir contra o exército de Jabim? E Baraque responde para ela e fala: eu não vou sozinho, eu só vou se você for comigo. E é interessante, irmãos, hoje que é o dia das mães, e Débora diz para ele: eu vou com você, Baraque, mas a fama dessa batalha não vai ser sua, a fama dessa batalha vai ser de uma mulher. Se os irmãos lerem o texto bíblico, os irmãos vão ver que aparece na história uma mulher que chama Jael, e essa mulher é quem mata Sísera, que era esse sanguinário. E é interessante como Deus trabalhava naquela época. Essa mulher mata Sísera, depois que ele adormece, ela crava uma estaca na nuca dele. E o texto bíblico é bem, na cabeça dele, o texto bíblico é bem claro a dizer que essa estaca atravessa a fonte de Sísera, sai na sua nuca e fica presa na terra, de forma que ela precisava de um homem para tirar ele dali. Então eu queria olhar para a vida dessa mulher e ver pelo menos 3 características importantes para as nossas vidas hoje. Nesse contexto de guerra, nesse contexto de um país que precisava de super-herói, nesse contexto de um povo que estava perdido, nesse contexto de um povo que precisou ser levado ao fundo do poço para reconhecer os seus pecados e entender a necessidade de confessá-los a Deus, e entender que as coisas acontecem da maneira que Deus quer, no momento em que Deus quer, e na hora e no jeito que Deus quer. Eu queria ver com os irmãos 3 características da vida de Débora. A primeira característica que eu vejo é a mais improvável possível. Ninguém em sã consciência naquela época escolheria Débora como líder. O capítulo 5 vai dizer que Débora era uma mãe e esposa. Uma mãe e esposa. A irmã Eliude falou aqui de botar lá na pia, botar no tanque. Às vezes tem muita mulher que não vê mais pia nem tanque. Felizmente a gente avançou. Muita gente não tem nem tempo, mas quando a gente olha para esse contexto de uma mulher naquela época que não tinha nem pia nem tanque, que lavava só a roupa no rio, que batia a roupa no rio, ela seria a última possibilidade de se tornar uma líder nacional. A primeira característica importante é que a autoridade, que o chamado vem de Deus. Que a autoridade é delegada por Deus. É interessante, quando eu cheguei ali, quando vocês começaram a cantar, eu pensei comigo, eles podiam cantar Ousado Amor. E eu terminei de pensar, vocês cantaram. Porque esse texto, esse medo, tem uma frase que diz o seguinte: ele lutou por mim. Mesmo eu não querendo, irmãos, nesse período, eu aprendi uma coisa. Eu estive conversando com um pastor há um tempo atrás e eu disse para o pastor o seguinte: olha, Deus me perdoa, mas eu não me perdoo. E esse pastor disse para mim o seguinte: então você é o mais imbecil dos homens. Porque quem é você para se colocar acima de Deus? Se Deus luta por nós, isso quer dizer que a autoridade, que a delegação, que o chamamento vem dele. Seria a pessoa mais improvável, ninguém acreditaria em Débora levantando a mão e dizendo o seguinte: deixa que eu lidero, eu tenho uma mensagem aqui. Débora não era guerreira, ela não empunhava a espada, irmãos. Um dos 3 líderes, um dos 3 valentes de Davi, se você ler a Bíblia, em Samuel, capítulo 23, se eu não me engano, de Samuel, ele vai dizer o seguinte: que um dos 3 líderes, 3 valentes de Davi, lutou tanto, segurando uma espada, matando quase 800 homens, que quando ele terminou a luta, a mão dele não abria. De tanto tempo empunhando uma espada e fazendo força. Os seus nervos, os seus músculos atrofiaram, a mão dele não abria, ele não conseguia soltar a espada. Talvez um homem desse seria o ideal para ser líder. Talvez um desses 3 valentes, um homem forte, como a gente viu Golias, ou como a gente pensa em Sansão, talvez ele seria um bom líder, mas Deus escolheu
Débora uma esposa e mãe. Ela era só uma esposa e mãe. A primeira característica, isso é importante para nós, porque quando Deus nos escolhe para algo, quando Deus nos chama para algo, por pior que nós sejamos, a escolher dele. É ele que nos capacita. Isso é importante porque às vezes nós, como pais, olhamos para os nossos filhos e não sabemos o que fazer. Nós, como maridos ou como esposas, nós não sabemos o que fazer. Alguns dias atrás eu estive conversando com o pastor Geandro e eu falei para ele, eu recebi um convite para ir para Campinas. O desafio é muito grande, mas é um desafio excelente. E eu falei para ele, pastor, eu preciso que você ore, porque eu quero ir, mas eu não estou habilitado nem capacitado para o desafio lá. Irmãos, eu estou há 2 meses lá. O pior cliente da empresa, o cliente que tinha mais medo, o cliente que a nossa empresa tinha mais medo. Ninguém tinha coragem de conversar com ele, porque era um cliente que sempre batia em todo mundo. Semana passada esse cliente pediu uma reunião com o meu diretor e pediu para eu participar. Eu estou há 1 mês e meio lá. Falei, bom, nem começou, eu já perdi o emprego. E esse cara falou para o meu diretor, falou, olha, Takal, que é o nome do meu diretor, eu pedi essa reunião para te dizer que depois que o Germano entrou, eu comecei a dormir. Eu comecei a ter noites tranquilas porque a área de sistema começou a abrir. E os irmãos me conhecem, eu comecei a chorar na sala do meu diretor. E depois que a situação acabou, que ele falou, meu, o que está acontecendo? Está com algum problema? Eu falei, não, cara. Eu queria dizer para você que Deus tem feito um milagre aqui, porque metade dos problemas eu não sei como é que eu resolvi. Tem alguns problemas que eu simplesmente orei de manhã quando eu saí de casa, pedindo para que Deus resolvesse esse problema, porque eu não sabia como resolver. E Deus realmente tem colocado a mão. Alguns desafios, é Deus que nos dá. E Ele que nos capacita. E foi isso que aconteceu com Débora. Ela era só uma mãe e uma esposa. Como é que uma mãe e uma esposa encontram coragem para conclamar um exército de 10.000 homens para lutar contra 900 carros de ferro? Eu não sei qual é o desafio que você está passando. Ou qual é o super-homem que você precisava na tua vida ou precisa na tua vida. O que eu sei é que o Deus do livro de Juízes é o mesmo Deus de hoje. E o Deus que levantou Débora pode levantar em você, amigo. O Deus que deu a Débora a instrução pode dar a mesma instrução para a sua vida. A segunda característica que eu vejo na vida de Débora é que ela não decidiu fazer nada sozinha. O texto bíblico nos diz que ela chamou Baraque, que era o líder do exército, e disse para ele, Baraque, vai, porque Deus está na frente. Ela podia muito bem ter tomado o lugar de Baraque, ela podia muito bem ter sido ela a líder dos exércitos, ainda mais porque ela já sabia que Deus não daria a vida do pior inimigo na mão de Baraque, daria na mão de uma mulher. Ela podia ter dito, então serei eu essa mulher a matar. Mas ela soube delegar. Ela não quis fazer nada sozinha. Ela não tomou o lugar que não era dela. Tem um inédito do Ademar de Campos que diz assim, antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora eu te contigo andar. E tem uma frase que diz o seguinte, tu sabes, eu sou limitado. Esse inédito tem sido importante na minha vida. Eu sou limitado. Paulo, que foi um dos maiores pregadores, entendia a sua limitação. Ele dizia o seguinte, olha, o bem que eu quero fazer eu não faço. O mal que eu acordo querendo não fazer, eu faço naturalmente. Débora entendia as suas limitações e por isso ela delegou, ela compartilhou, ela chamou alguém. Segunda característica importante para as nossas vidas, no meio de um desafio, nós precisamos de pessoas que estejam ao nosso lado. Encontre quais são as pessoas que estão ao seu lado. Ou melhor, seja uma das pessoas que esteja ao lado. Às vezes, no meio dos problemas, não só dos nossos problemas, dos problemas dos nossos amigos, a gente quer sumir. A gente quer se esconder e dizer o seguinte, ele que se vira, ele resolve sozinho. Ele entrou nesse problema, ele que sai desse problema sozinho.
Muitas vezes Deus quer que nós sejamos um Baraque na vida de Débora. Que você seja um suporte. E que você acredite em quem Deus está levantando como suporte. Nesses últimos meses eu tenho entendido quando Ademar de Campos, os irmãos entendem ou conhecem a história dessa música. Ele escreve essa música quando ele está no hospital e a sua primeira filha morre. Ele nasce, a filha dele chama Raquel, Ademar de Campos, ele já escreveu mais de 800 músicas. 90% das músicas que nós cantamos nas igrejas evangélicas foram escritas pelo Ademar de Campos. E ele escreve essa música quando ele se sente impotente diante da morte da filha dele. Tinha nascido e algumas horas depois faleceu. E ele diz, olha, antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora eu estou no fundo do poço, eu te conheço de contigo estar. E eu entendo as minhas limitações. Segunda característica que nós aprendemos com a juíza Débora, entender as nossas limitações. Certamente Débora, ao receber a mensagem de Deus, deve ter olhado para si mesma e disse, eu sou só uma mãe, só uma esposa. Eu não consigo sozinho. E Débora manda chamar Baraque. Baraque, que era o líder do exército, atende ao chamamento de Débora e juntos eles vão para a batalha. E essa é a terceira característica que eu vejo na vida de Débora. Que Débora esteve junto. Débora poderia ter chamado Baraque e dito o seguinte, olha, Deus mandou você ir, vai. E Baraque diz para ela o seguinte, eu não vou se você não for comigo. E ela disse, eu vou. Débora foi a incentivadora. Certamente eu acredito que Débora não pegou em espada, não pegou em lança. E o texto bíblico também não nos dá a entender nada disso. Débora só esteve lá. Ela só foi junto. Ela só mostrou para o povo que ela confiava em Deus ao ponto de estar no meio da batalha. Isso é uma característica importante. Nós precisamos ir junto. Nós precisamos fazer juntos. Nós precisamos estar, nós precisamos dar o exemplo. Durante muitos anos, os irmãos sabem, eu cobrei dos meus filhos que decorassem versículos evangélicos. E algumas pessoas que foram na minha casa viram que na porta do quarto dele tinha umas cartolinas enormes, com um monte de versículo evangélico escrito. E eles não decoravam aqueles versículos, porque eles não queriam decorar. Nesses últimos meses eu tenho aprendido a decorar os versículos junto com os meus filhos. É interessante como, quando Deus entra na história das nossas vidas, assim como Ele fez aqui através de Débora, Ele muda tudo. Antigamente, quando eu morava aqui em Mogi, me faltava tempo para orar e para decorar versículos com os meus filhos. Hoje, morando em Campinas, todos os dias, às 11 horas da noite, quando todos eles chegam da escola, a gente consegue ter meia hora junto, pelo Skype, orando e decorando versículos juntos. Me parece que nossa vida espiritual é mais produtiva agora que eu estou lá longe, sendo tratado, do que agora que eu estou perto. E o que Deus está dizendo através da vida de Débora, quando ela aceita ir junto, olha, nós precisamos estar juntos. Eu não preciso só dizer o que fazer, mas eu preciso fazer junto. Porque quando eu faço junto, eu aprendo. Eu já contei isso para os irmãos há algum tempo atrás. Eu tive um chefe há muito tempo atrás, eu era novo, e que ele me ensinou algumas coisas que estavam começando na área de informática. Eu disse para ele o seguinte, ele se chama ele, é vivo, José Carlos Fabretti. E eu disse para ele, Fabretti, você não tem medo de me ensinar as coisas? Eu era um molecão, tinha 19 anos, ele já tinha uns 40 anos. Eu falei, você não tem medo de me ensinar as coisas, vai tomar teu lugar? Ele falou, Germano, fica tranquilo, eu sempre vou saber mais do que você. Quando eu te ensino, eu estou aprendendo. Quando eu estou passando instrução para você, eu estou me liberando para aprender coisas novas. E esse cara foi meu chefe por 10 anos. Eu trabalhei com ele dos 19 aos 29 anos de idade, e ele sempre sabia mais do que eu. Eu fui sendo promovido, cheguei quase ao cargo dele, mas ele sempre sabia mais do que eu. Mas ele estava junto, sempre esteve junto comigo, passando a instrução. Quando Débora vai junto, é uma demonstração dela para o povo de Israel, de que a confiança dela era tão grande, de que ela, sendo mãe e esposa,
ia para o meio de uma batalha com pelo menos 20.000 homens. Porque se Israel estava levando 10.000 homens, era mais ou menos o que havia do lado de lá. Quando a gente olha para o livro de Juízes, para a vida de Débora, a gente aprende que Deus nos capacita. A gente aprende diante de Deus que nós somos limitados. E a gente aprende, irmãos, o mais importante é que Deus está conosco. Quando a gente olha para aquele texto onde abundou o pecado, superabundou a graça, não é que por mais que a gente peque, mais graça nós vamos ter. É que por maior que seja o teu pecado, a graça de Deus ainda pode te transformar. O povo de Israel estava sem rumo, totalmente perdido. Débora foi uma juíza na pior época de Israel. Foi a pior época de Israel. Israel, que era o povo de Deus, era um povo totalmente perdido. Mas Deus levanta uma mulher. Deus levanta uma mãe, uma esposa, para dar rumo para o povo, para botar esse povo no caminho de novo. Meu desejo nessa noite é que nós nos coloquemos no lugar de Débora e que nós entendamos que Deus pode usar as nossas vidas para dar rumo e que Deus está do nosso lado. Por pior que seja a nossa situação, Deus está do nosso lado. Ele é o ombro amigo. Ele é a palavra certa. Tem um minuto que a gente canta que Deus nunca chega atrasado, que Ele sempre age na hora certa. Deus é cirúrgico. Eu queria que os irmãos ficassem em pé, por favor, aqueles que puderem. Eu queria orar com os irmãos. Aqueles que tiverem tempo e interesse, depois leiam em casa o capítulo 4 e o capítulo 5 de Juízes. Os irmãos vão entender como é que Deus levanta uma mulher para mudar a história de uma nação. Deus abençoe você, mãe e mulher. E Deus use a sua vida para mudar a história da sua nação. Talvez você esteja ouvindo isso aqui, mas eu não quero mudar a vida de uma nação. Às vezes a sua nação é o pedacinho que você vive ali, os seus filhos, as pessoas próximas a você. E que Deus nos use também a nós, homens, para que nós, a começar de nós consigamos transformar as nossas vidas e mudarmos o espaço que a gente vive. Deus, no nome do Teu Filho Jesus, eu quero Te agradecer pela Tua misericórdia, pelo Teu grande amor. Quero Te agradecer, ó Deus, porque o Teu amor nos busca onde quer que nós estejamos. Quero Te agradecer porque o Senhor luta por nós, o Senhor briga por nós. Mesmo que os nossos pecados nos afastem de Ti, que os nossos pecados nos tornem inimigos Teus, o Senhor busca e o Senhor nos traz de volta. Em nome de Jesus, eu quero Te agradecer, ó Deus, pela história da vida de Débora, que é inspiração para nós nessa noite. E eu quero Te pedir, em nome de Jesus, que o Senhor tenha misericórdia de nós, a ponto de transformar as nossas vidas, e de forma, Senhor, que nós possamos ajudar outras pessoas. Toma, Senhor, cada mulher essa noite na Tua casa, cada mãe, cada esposa, que o Senhor as abençoe. Algumas, Senhor, são crentes e o marido não. Para essas eu peço a Deus unção redobrada do Teu Espírito Santo, para que o Senhor dê sabedoria a elas, para que através da vida delas, Senhor, toda a família e o lar seja alcançado. E que a nós, ó Senhor, o Senhor tenha misericórdia e use, Senhor, as nossas vidas para a glória do Teu nome. Eu Te peço e Te agradeço em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Tudo
Deus tão maravilhoso, pela presença dele tão maravilhosa, grandiosa nas nossas vidas, agradecendo a Ele pelo seu eterno amor, que nós somos, colocamos aos seus pés. Vamos cantar eterno amor.
Desejamos a todos uma boa semana. Uma semana abençoada, guardados debaixo dos cuidados do nosso Deus. Nós vamos ter mais um hino, ainda com a equipe de louvor. Em seguida, o pastor Carlos vai fazer a oração final e a bênção apostólica. Preciso de ti, preciso do teu perdão, preciso de ti, quebranta meu coração. Como terra sem
Deus, nós nos prostramos diante do Senhor. Muitos que aqui estão vieram buscar do Senhor, Deus, respostas para suas petições, tua bênção, ó Deus, para alguma dificuldade. E assim nós, ó Deus, cultuamos ao Senhor, e o Senhor não deve nada a ninguém. O Senhor conhecedor, ó Deus, da nossa mente, do nosso coração, da nossa alma, o Senhor sabe o que nós temos, ó Deus, clamado, ó Deus, durante a semana. E que essa semana que já iniciou, ó Deus, nós possamos continuar, ó Deus, glorificando o Teu nome com as nossas vidas. E assim eu quero Te agradecer, ó Deus, por mais um dia, ó Deus, que o Senhor deu para as mães. E assim, ó Deus, elas puderam ser homenageadas. Muitas com saúde, outras, ó Deus, com falta de saúde, mas com disposição. E assim o Senhor tem abençoado essas mães. E que em meio, Senhor, às suas lutas, às suas dificuldades, os seus anseios, as lágrimas que são derramadas pelos filhos, ó Deus, as orações que são feitas na calada da noite, ó Deus, que o Senhor tem ouvido e tem consolado o coração dessa mãe aflita. Ó Deus, obrigado pelas mães, obrigado pela minha mãe. Todos nós agradecemos, ó Deus, pelas mães. Quero colocar nas Tuas mãos, ó Deus, as mães que nesta tarde, ó Deus, que estão gestantes como a Lu, ó Deus, que o Senhor a abençoe, que o Senhor fortaleça, e que nesse final de gestação, ó Deus, ela venha ser bem-aventurada, ó Deus, que essa criança venha nascer, ó Deus, perfeita, louvando, glorificando e bendizendo o Teu nome. Deus Santo, Deus Eterno, nós queremos agradecer também pela vida do pastor Germando, que trouxe, ó Deus, a palavra para nós nesta noite. Ele foi instrumento, ó Deus, nas Tuas mãos. A vitória vem do Senhor. E assim, ó Deus, mais uma semana o Teu servo terá longe da sua família, ó Deus, ali no emprego, que o Senhor abriu as portas para ele. E assim, ó Deus, ele continue sendo bênção ali, ó Deus, como foi, ó Deus, na outra empresa que ele trabalhou. Que ele continue sendo bênção ali, ó Deus, que ele seja referencial. De servo, ó Deus, aquele que proclama a Tua palavra. Deus Santo, a Tua igreja reunida também, ó Deus, coloca os seus pedidos, as suas necessidades diante do Senhor. Quer seja, ó Deus, uma porta de emprego no mercado de trabalho, quer seja uma entrevista, ó Deus, que o Senhor capacite os Teus filhos para que eles sejam bem-aventurados. Ó Deus, pedimos também que aqueles que estão enfermos, ó Deus, pelas virtudes do Teu Santo Espírito, que nesta noite, ó Deus, haja cura, haja restauração, haja, ó Deus, o mover do Senhor sobre a vida dos Teus filhos, e eles saiam daqui curados nesta noite, ó Deus, para a glória e louvor do Teu nome. Ó Deus, colocamos nas Tuas mãos as nossas crianças, ó Deus, que têm aprendido, Senhor, e no departamento infantil, ó Deus, os professores, que o Senhor os abençoe e dê a eles sabedoria e entendimento, ó Deus, para transmitir as boas novas de Cristo de salvação. Ó Deus, são tantos os pedidos, e assim nós vamos apresentando, ó Deus, as nossas necessidades diante do Teu altar. E assim nós fazemos e pedimos, ó Deus, em nome de Jesus, que vive e reina para todos sempre. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor do nosso Deus e Pai e as consolações do Teu Santo Espírito esteja no Teu povo, aqui da Igreja Batista em Brás Cubas, desde agora e para todos sempre. Amém. Uma boa semana a todos.